Vocês abriram Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Eu vou voltar a um tema que eu comecei. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. A gente começa a testemunhar com os de casa. O testemunho começa em Jerusalém. Em Jerusalém. A gente percebe que com o tempo acontece uma acomodação. Capítulo 8 você vê o surgimento da perseguição, que a primeira perseguição é uma perseguição religiosa. E no capítulo 8 tem esse início da perseguição, a dispersão dos discípulos, e o Evangelho sai ali dos rumos de Jerusalém, alcança outros povos, outras pessoas, mas começa em Jerusalém. O testemunho da fé começa em casa, com os de perto que nós temos negligenciado. Eu coloquei duas situações bem específicas que eu acredito, algumas situações específicas que eu acredito que se tornaram impedimentos para essa consciência, para essa prática, que seria essa romantização do Evangelho universal. É mais ou menos assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você creu, não precisa fazer nada, não precisa pregar a palavra, deixa os seus parentes entregues à crença no universalismo, todo mundo está salvo. Enfim, você crê, e porque você crê, os familiares, pai, mãe, irmãos, avós, tios, primos, todos vão ganhar na sua salvação, ou vão pongar, vão como é que fala? Vão ir a reboque? É isso mesmo, na sua salvação. E não tem isso. Aí você diz: mas não crê, será salvo tu e tua casa. O mesmo texto fala que Paulo e Silas pregou o Evangelho para o carcereiro, e todos os de sua casa, e foram salvos e batizados. Então a pregação é obrigatória, não só o testemunho. Não fique com aquela frase: pregue o Evangelho, se possível for, use as palavras. Pregue o Evangelho com a vida e use as palavras. Use as palavras. Pregue. O Evangelho é querigmático, é proclamativo. Ide e pregai. E eles saíram por todos os cantos pregando, e Deus cooperando com eles através dos sinais que se seguiam. Então a gente fica nesse romantismo de que eu criei, porque eu criei, eles serão salvos. Prega o Evangelho. A gente precisa expor o Evangelho para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, de forma intencional, de forma organizada, bem, sabe? Não é apenas falar alguns jargões: Jesus te ama, mas sentar e expor. O que seria um testemunho de Atos? O testemunho é sobre vida, ensino, morte, ressurreição, ascensão e senhorio de Cristo. O Evangelho é isso: morte, encarnação, vida, ensino, morte, ressurreição e ascensão. A gente precisa aprender a apresentar esse Evangelho para os nossos familiares. E é claro, a maioria da gente tem dificuldade de falar sobre isso, porque a gente entende pouco a respeito de encarnação, a gente entende pouco a respeito da vida de Cristo, a gente entende pouco a respeito do ensinamento de Cristo, a gente entende pouco a respeito da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, do senhorio de Cristo. Então fica difícil. Mas o Evangelho exposto, o testemunho dado, é sobre morte e ressurreição. A gente vê isso em Atos o tempo inteiro. Os discípulos dando testemunho da ressurreição de Cristo Jesus. A gente precisa fazer isso. Nós somos superficiais demais nessa exposição dentro das nossas casas. Abra as Escrituras. Abra as Escrituras. Não sei como você vai fazer isso. A forma como Deus vai oportunizar a você essa experiência da evangelização, mas a gente precisa começar com os de casa. Outra coisa, a hipocrisia religiosa como sendo um impedimento. Você vai dar testemunho de Cristo, as pessoas dizem: você serve. E a gente precisa buscar o máximo de coerência.
na fé cristã, o máximo de clareza. A gente perde, muitos dos nossos não virão por causa do nosso testemunho. Jesus disse aos fariseus e escribas: vocês não entram e nem deixam outros entrar. Vocês não entram e fecham as portas para que outros fechem. Daí vale 50% da fala do São Francisco, eu acredito que tenha sido dele, prega o Evangelho, se possível for, use as palavras. Ele está falando de testemunho, está dando ênfase ao testemunho. Dê testemunho, prega o Evangelho, porque a hipocrisia, irmãos, afasta as pessoas. Nós falamos sobre a pretensão de ganhar o mundo. A gente quer ganhar o mundo, mas não está conseguindo evangelizar o marido, não está conseguindo evangelizar o filho, o vizinho. Mas a gente quer ganhar o mundo, a gente quer ser igreja para o mundo, a gente quer ser igreja para a cidade, mas nós não alcançamos as nossas casas. Eu fico aqui o tempo todo: vamos ganhar a vitória da conquista, vamos ganhar a vitória da conquista. E nós que aqui estamos, não estamos ganhando nenhum vizinho, não estamos ganhando nenhum. Quem mora no condomínio? Não, que condomínio? Não estamos ganhando nenhum condomínio. Nós estamos ganhando de pé, olha que coisa. É por isso que existe um monte de coisa assim que o pessoal faz coletivamente assim, aqui na cidade. Não vou dizer: não vou não, a gente não está dando conta de fazer nenhum básico, não vai querer fazer coisas mirabolantes. Essa pretensão de ganhar o mundo nos tira de perto dos nossos. O Evangelho começa em Jerusalém. Uma outra coisa que eu disse que é impedimento a esse testemunho para os de perto, o abandono do primeiro amor. Quando nós nos convertemos, pensa aí, lembra aí de quando Cristo te converteu, de quando Cristo te salvou, o que você quis imediatamente? Lembra aí? Compartilhar, não foi? Para quem? Para a família. Minha mulher, Cauína, eu lembro da intensidade dela de evangelização e de oração pelos familiares. Lembro da minha avó Maria, católica, dedicada, devotada, que se converteu, e minha avó dedicou-se a evangelizar a sua família e a chorar. Minha avó Maria, até hoje, é sério, é real mesmo. Se você entrar no quarto dela, depois do tempo dela de oração e de intercessão pela família, você vai encontrar lágrimas no chão. Eu estou falando de coisas que eu vi, não é de que minha tia Irani contou, embora tenha contado, mas eu já vi lágrimas da minha avó derramada pelos parentes. Eu lembro da avó, não avó Maria, avó materna, mas a avó paterna, esqueci o nome da avó. Vó Emília dedicou-se a evangelizar os netos. Eu era um dela. Ela era ovelha de Carlos Valentino, do tempo de vocês, que eu era discípulo, você sabe que Hilde já foi regente de louvor minha. Cristiano já foi pregador de escola bíblica dominical. Meu, brincadeira. Eu estou brincando com vocês, mas Hilde é verdade. Cristiano, eu não lembro, mas Hilde é verdade. Então, a minha avó era de Carlos Valentino. Minha avó falava de Jesus incansavelmente para mim. Eu já tinha tido uma experiência lá em Divisópolis, na primeira igreja batista. Aí me afastei, fui para as micaretas, levei uma porrada na cara, vocês lembram? Eu levei um murro, aí do murro eu voltei para a igreja. Mas olha só, levei um murro na cara, não vou contar para vocês essa história não. Vou contar rapidinho. Eu estou no micareta, irmão, estou lá, ó, afastado, uma voz dentro de você: esse lugar não é seu. Não é assim que acontece? Não é para você esse lugar, você não pertence a essa realidade, mas eu estou lá. Aí está vindo um cara marombado, pensa no negócio feio, desproporcional. Eu olhei e sorri: irmão, aquele cara veio marombado.
irmão, perto do galego. Meu Jesus, na greve que dava bom. Aí quando ele viu, eu falei, vai que dá feio. Os caras que estavam comigo já tinham esses caras. Porque naquele tempo a onda de conquista era das gangues, do Guarani. Era. A onda era das gangues. Ainda bem que Jesus salvou todo mundo. A onda era das gangues. E aí tá vindo lá o cara marombado, ó. Os caras marombadão, todo fortão. E aí o que acontece? Eu falei, eu vou tentar resolver a situação. Vou perguntar o nome dele. Eu falei, qual é o seu nome? Meu irmão, minha mão foi ficando e deu uma pane mental. Eu falei, onde eu estou? Eu fui nas crônicas de Nárnia, no terceiro céu e nada. E a mão dele não veio. Eu só vi ele fazendo assim. E ele deu um soco daquele que acerta. Puxou. Sangue para todo canto. E eu atravessei, irmão, da Praça Vitor Brito até a Avenida Itabuna 2469. Sabe aquele esgoto da Bahia? Eu pulei, porque eu estava vendo uma gangue atrás de mim, mas não estava mais, o cara já tinha dado a porrada, mas parece que o ferro estava atrás de mim. E eu cheguei na casa da minha avó, isso no sábado, no domingo minha avó falou, meu netinho, vamos para a igreja. Eu fui e voltei para Jesus com a mensagem do pastor Carlos Tolentino. Tem porrada que você leva necessariamente, é uma porrada providencial. Mas o que eu quero dizer é que minha avó era uma intercessora incessante pelos seus netos e uma evangelizadora amorosa. Tem crente que é chato. Cansei de respirar. Então assim, irmão, a gente precisa pensar nos de perto. A gente precisa dar um jeito. Você está muito acomodado. Você vem para a igreja, está tudo bonitinho. Aí você canta lá, ainda bem que eu vou orar. Cadê sua vozinha? Papai, mamãe? A gente precisa evangelizar Jerusalém. Mas eu queria falar hoje sobre a obra de Deus para aqueles com os quais a gente precisa ter paciência. Quem são eles? Atos capítulo 1, bora lá? Atos 1, deixa eu botar aqui no exato texto para vocês, deixa eu encontrar o texto. A obra de Deus na vida daqueles com os quais precisamos ter paciência. Atos 1, capítulo 12, até o versículo 16. Encontraram aí? Projeta para nós? Vamos orar pelo pai de Juliana, tá? Voltou para a UTI, orar para que Deus tinha saído da UTI ontem, fez a operação, foi sucesso, foi para a UTI, aliás, saiu da UTI e nessa noite teve uma intercorrência e teve que voltar para a UTI. Eles estão lá para orar por ele, para que tudo dê certo. O que diz aí? Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival. Interessante, né? O lugar do sacrifício, também o lugar da visitação. O monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram. Bora ver quem estava na reunião lá. Bora ver? Pedro, João, Tiago. Tiago estava? Tiago estava? Quem é esse Tiago? Tiago? Não responde. Quem é esse Tiago? O apóstolo Jessé, irmão de Jesus. Tiago está aí. Bora lá, quem mais? Tiago, filho de Alfeu. Não, isso aqui não. Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 14.
Todos, esse Tiago não é não, irmãos? Tinha Tem dois outra, tem outra Tiago. frase. Tem três, hein? Ah, Aliás, tem dois. todos esses perseveraram unânimes com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Presta atenção. Dentre os irmãos de Jesus, quem estava aqui? Tiago, um dos irmãos de Cristo, estava aqui. Mas deixa eu dizer para você, veja João, abre aí João capítulo 3, capítulo 7, de 3 ao 5, João 7, de 3 ao 5. Volta aí, Atos capítulo 15, Atos 1, 15. Deixa eu só ver um negócio aqui, Atos 1, 15. Naqueles dias levantou-se Pedro, não, tá bom, vai lá. João 7, 3, dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar, vá para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Os irmãos de Jesus, olha só, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos de Jesus, pois nem mesmo os seus irmãos, os irmãos estão aqui na reunião dos 120. Irmãos, a gente precisa ter paciência com muitos ainda. Às vezes nós agimos de maneira como se fôssemos o Salvador. A gente se agonia. A gente precisa esperar. Tudo bem, aí você fala assim, mas salvação não é um tema urgente? É um tema urgente. Mas espera o tempo da manifestação de Deus para eles. Os irmãos de Jesus não criam em Jesus durante o ministério. Mas olha só o que acontece na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 6 e 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 15, versículos 6 a 7. Depois foi visto, olha só, depois, está falando das aparições de Cristo. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Versículo 7. Quem está escrito aí? Esse é Tiago, irmão de Jesus. Não é Tiago apóstolo lá que nós lemos lá. Esse é Tiago, irmão de Jesus. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Eles, os irmãos, não criam depois da ressurreição. E é interessante, Paulo diz: Tiago também o viu. Jesus manifestou-se a eles, aos seus irmãos, depois da ressurreição. Daí sim acontece a real conversão dos irmãos de Cristo. Imagine, ele morreu, ressuscitou, e glorificado, em corpo glorificado, apareceu a nós. Em uma das aparições, Jesus aparece a Tiago, aos seus irmãos. A gente precisa ter paciência, querer levar a força, a espada. Calma, tenha paciência com aqueles que ainda não vieram. Outra coisa, além de paciência com os que não vieram, paciência com os que estão no processo de transformação. Eu acho a igreja um negócio bonitinho demais, mas eu sou apaixonado por igreja. A gente fica anos, décadas dentro de uma comunidade cristã e na vida, buscando o aperfeiçoamento cristão, a santificação, a libertação de vícios, de coisas, de pecado e tal. Todos nós estamos nessa realidade de buscarmos a santificação, e que tem coisas nas nossas vidas que precisam de um tratamento. Aí quando chegam pessoas na igreja, eu acho engraçadinho demais. Aí vocês ficam, tem que fazer alguma coisa, fulano, beltrano, ele está bebendo aí, ele está, não sei o quê. Lembra da irmã que estava na igreja, mascando fumo? Pois é. Olha que coisa, sabe só? A irmã solta da igreja. Um dia eu fui visitar a irmã. A irmã subiu, pastor, porque eu tenho visto mascar fumo. Essa coisa. A irmã falava assim, aleluia. A outra, ele fumava cigarro. Um dia eu estou descendo a ladeira lá, no Tapetinga. A irmã da igreja, quando me viu,
ela estava com um cigarro aqui nesse canto. Eu falei, toma, nada, que boa, mano. Você sabe, as lutas que as pessoas têm na comunidade são vícios, são hábitos, são pecados, heranças doutrinárias, religiosas, que cristalizaram suas vidas, e elas chegam na igreja e vocês ficam querendo que a gente toque na cabeça deles e calma, tenha paciência com os que não foram salvos, mas paciência com os que recentemente foram salvos e que estão no processo de santificação. Ao irmão, por exemplo, quando anda caído, estou falando irmão velho não, viu? Ele vai fazer uma coisa errada, vocês veem que hoje é assim, irmão. O irmão posta, não posta não. Deixa eu falar. Até vou falar, não posta. Para me escandalizar, resolve esse negócio de outro jeito, Jesus agora. Aí você tem, aí pastor, você viu? Ele estava em tal lugar, bebendo tal coisa, posto. Aí você chega no lugar, o irmão que vem na igreja, que está no processo de libertação, aí você encontra ele numa mesa, bebendo uma 51, sei lá, que for, aí você, não sei o quê, aí o fariseu, né? Quem se assusta e fica pálido com o pecado alheio é fariseu, porque quem tem consciência dos seus próprios pecados, usa de misericórdia para com o pecador, para com o outro que está em falha, em pecado. Mas eu acho bonita a reação. Eu já vi inúmeras situações assim, que eu poderia, sabe, passar de largo, que eu poderia chegar à mesa aí, mas aí quando eu estou e vejo e flagro, aí manda um cigarro, aqui mascou, fumo. É engraçado esse negócio, deixa isso não passar aí não, o povo pode entender mal esse negócio. Aí o que acontece? Quando eu vejo isso, eu trato com naturalidade. Não é que eu estou naturalizando o pecado, é que eu me lembro também de que sou pecador. Quem tem consciência dos seus pecados, usa de misericórdia para com o pecador, com o outro que está lutando. Paciência. Aí vocês ficam, que tem que fazer isso, que tem que ter disciplina, que tem que tirar não sei o quê, que tem que ser. Paciência. Mas eu sei também que um pastor não pode querer também que vocês entendam tudo e que é só Deus para compreender o coração da gente, mas a gente precisa ter paciência. Vocês entenderam? Paciência para os que estão distantes ainda. Aí você fica lá com o seu filho, com o seu neto, com o seu pai, como se você fosse o salvador do mundo. Tenha paciência. A qualquer momento Jesus pode visitá-lo. Vocês lembram de um homem chamado José de Arimateia? Lembra? Quem era José de Arimateia? Membro do Supremo Tribunal Federal de Israel, do STF. José de Arimateia, um dos 70, homem ilustre. E o texto vai dizer que ele era o quê? Discípulo de Jesus. Mas João diz, ainda que secretamente, nós chamaríamos ele de um agente o quê? 007, um crente oculto. Aí ele fica lá, José de Arimateia, não sei o quê e tal. Aí você lê o texto. Mas olha só, quando Cristo morreu, foi crucificado, quem teve a ilustre ideia e decisão de pegar o corpo do Senhor Jesus e colocar no seu próprio túmulo, quem foi? 007. Foi ele. Sabe quem mais foi com ele? Vocês lembram? Aí está gravando direitinho, mano. Nicodemos. Quem é Nicodemos? Discípulo certo. Credo, os dois é da mesma laia. Laia. Carolina me corrigiu. Laia é o quê? Laia de cachorro? Pai, Carolina faz essa correção. Constrangeu. E agora? É do mesmo cardume. Do mesmo cardume. Da mesma tribo. Da mesma tribo. Eu já falei, esse negócio de gravar minhas mensagens não dá certo.
Não dá certo, é melhor parar de transmitir ao vivo. Transmite pastor Cristiano, os outros tudo não transmite, aí eu não, que dá certo. Ó, aí está lá, da mesma realidade, os dois eram homens ilustres de Israel, mas Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Espécie de 007. Mas quem teve a ideia linda, irmãos? E uma coisa, ó, a gente precisa entender que as pessoas têm tempo, o tempo, o momento, a circunstância, o fator convergente, a provisão de Deus. Aí, agora presta atenção. José de Arimateia precisava de quê para ter o corpo de Cristo? Da autorização de Pilatos. Não precisava? Ele não podia lá pegar. Não. Ele foi conversar com Pilatos. Ele tem o quê? Influência. Olha só. Jesus quer gente dele em todos os cantos. Em todos os cantos. Para com esse evangelho preconceituoso que é só para pobre e rico. É para todo mundo. O evangelho não pode ser segmentado. O evangelho é para todo mundo. Está lá. Ele vai até Pilatos, pede autorização, e com o nosso irmão Nicodemos, ele pega o corpo, coloca o corpo no seu próprio túmulo, que nunca tinha sido usado. Na hora certa, ele deixa de ser secreto e se manifesta. E nós estamos aqui lembrando de uma única cabeça que teve a ideia de pegar o corpo do Senhor Jesus Cristo e colocar no seu próprio túmulo e envolveu com um manto, com perfume. Coisa bonita, né, irmão? Aí a gente fica, tem paciência. Paciência com seu marido, paciência com seu filho, paciência com o pastor, paciência com o ovelha. Deixa de você ficar acusando o pecado dos outros, você é pior que o outro. A paciência. Pastor, né? Irmão, uma igreja é esse negócio mesmo, irmão. Uma igreja é esse negócio mesmo. A minha sala agora, a sala momentânea minha que eu fui, eu coloquei uma mesa ali. Você sabe o que tem na minha mesa? Você sabe o que tem? No fundo, minha sala pastoral, a Arca de Noé. Eu falei, é o melhor lugar. Melhor lugar. Eu sou o pior dos bichos. Eu complemento? Não posso não, né? Cuidando de outros seres humanos. Eu me chamo de bicho, chamar vocês de bicho, não vou chamar, mas eu sou o pior do. Então eu sou um bicho cuidando dos seres humaninhos. Mas a Arca de Noé é na sala infantil. Aí eu fico pensando, é um lugar onde tem muita infantilidade, né? Muita coisa que a gente vê, oh Jesus, que desculpa, muita infantilidade. Igreja é isso. Se você entrar no gabinete do pastor Fernando, você vai ver que igreja é a Arca de Noé, esse negócio difícil nosso aqui. Usa misericórdia, tenha paciência. Os irmãos de Jesus, Pedrão, pastor Cristiano, Adriano pregaram aqui sobre Pedro. Oh, paciência, paciência. Tenha paciência. Vai chegar o momento que Jesus Cristo vai resgatar. E aí você vai ficar surpreso com a transformação, com a salvação daquele irmão, vai ficar maravilhado. Aí, alguém falou o quê? Falou para eu estou ouvindo voz. Para terminar, eu tenho 5 minutos para terminar. 5 minutos para terminar. Você não precisa me Ó, bora lá? O Evangelho para os de perto, a obra de Deus para aqueles que estão próximos e a obra de Deus para com aqueles com os quais a gente precisa ter paciência. Mas olha só, tem um outro grupo em Atos 8. Qual é o grupo? Lembra aí? Os de Samaria. Está certo aí? Lembra nós, irmãos? Todo mundo. Atos 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Pronto. O Evangelho, a obra de Deus para qual grupo? O grupo daqueles que a gente não gosta, que a gente tem preconceito,
O grupo daqueles que a gente não gosta, que ele também não gosta da gente. Os samaritanos. É interessante, a igreja cristã não sabe lidar com isso. Irmãos, tem determinados públicos ou realidades de pessoas que quando elas se convertem na igreja, nós pastores, a gente fica com uma espécie de proteção, porque a gente sabe que vem bomba por aí, vem fogo, os irmãos começam a, pastor, calma irmão, é aqueles que a gente não gosta, os samaritanos, a escória, o Zaqueu, a mulher samaritana. Quem de nós evangelizaria a mulher samaritana? As irmãs evangelizariam a mulher samaritana. As irmãs não evangelizariam a mulher samaritana. Já pensou? Se você fosse naquela região, você evangelizaria a mulher samaritana? Os homens evangelizariam com vigilância, com discernimento. Mas olha a situação, Jesus evangeliza aquela mulher. E aí Jesus pede água para beber. Ela diz: como pode tu, judeu, pedir a mim, que sou samaritano, dá-me de beber? Aí Jesus: se tu soubesses quem é que te pede, dá-me de beber, tu é que me pedirias, eu te daria água viva. É gente que a gente, sabe, gente diferente da igreja, e que, irmão, deixa eu dizer para vocês, isso é um lado difícil de pastoreio. A igreja não sabe lidar com situações desse. Eu poderia citar inúmeras aqui. Não sabe lidar. Condenação. O evangelho não é para condenar. Abra aí a gente vê esse último texto. Lucas 9, versículos 51 a 56. Olha para você ver se isso não tem a ver com a gente. Lucas 9, do 51 a 56. Não vem com esses negócios. A gente precisa, a igreja é lugar de misericórdia, não é lugar de condenação, não. Os doentes têm que estar aqui. Os pecadores é aqui, aqui é o lugar dos pecadores. Aqui é o lugar do povo doente. Aí a gente fica. Primeira coisa que a gente faz. Você já viu que tem alguns irmãos que quando vão visitar a casa de alguns irmãos e a casa é mansão, você vê o comportamento porque eles ficam assim. Eu me lembro no início dos pequenos grupos, eu precisei educar os irmãos chegavam em algumas casas, não foi aqui não, foi tapetinho. Isso não acontece aqui não, foi tapetinho. Aí, educar os irmãos não chega assim não. Nossa, que gente, que coisa. Sabe, uma sensação de estranheza às vezes. Às vezes a gente trata as pessoas, chega alguém e fica: não, pelo amor de Jesus, ele só pratica um pecado diferente do seu. Só isso. É porque o pecado dele se chama X, o seu se chama Y. E você está condenando alguém que faz a mesma coisa que você faz, não quer pecar. Olha o que acontece aí. Veja se você não tem um Tiago e um João dentro de você. Olha o texto, a partir do 51. E aconteceu que, ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. 52. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para ali preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, aí Tiago e João perguntaram: Senhor, o Senhor quer aqui morar? Eu acho que a gente tem um rei na barriga. Tem as pessoas que depois que se convertem, parece que tem um rei na barriga. Deveria ser o ser mais humilde. O cristão deveria ser o ser mais humilde, manso, misericordioso. Aí porque jejuou um dia, leu a Bíblia toda, fica arrogante. Olha só, Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer o fogo do céu para nos consumir? O que Jesus disse? 55. Jesus, porém, voltando, nos repreendeu. Aí está entre colchetes e disse: vós não sabeis de que espírito são? Irmãos,
A gente não quer perdão e salvação para quem a gente não gosta, que negócio maligno. Jesus falou: Jonas, tem uma cidade de 120 mil habitantes, eles estão perdidos. Vá lá, prega arrependimento. O que Jonas falou? Eu não gosto deles, não. Eu odeio eles. Perdão e misericórdia servem para mim, para quem eu não gosto, inferno. Que evangelho é esse que a gente está criando, quer criar nessa igreja? Para a gente ficar aqui olhando para pessoas que vão entrar nessa igreja e ter dificuldades, tão dificuldades quanto as nossas dificuldades. É que alguns escondem direitinho, outros pecam tal. Irmãos, uma das coisas que eu mais alegro é quando chega alguém no gabinete pastoral e fala assim: minha vida está errada, eu estou em pecado. Rapaz, eu fico na alegria, não porque eu estou em pecado, porque está arrependido, já está lutando, meu irmão. Aí o que a gente faz? Condena. Jesus, vocês não sabem que Espírito vocês são. Aí o versículo final diz o quê? O 56, todos juntos, vamos ler bonitinho aqui, e aí encerra. Vamos lá? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Irmãos, ó, o Filho do Homem não veio para destruir as almas. O Evangelho é para salvação. A condenação se dá por rejeição do indivíduo. O Evangelho não é a evangelização e o testemunho não é nada de condenação do pecado, não, você está errado. Você, alcoolista, você vai para o quinto dos infernos. Não é. A gente não aprendeu a pregar o Evangelho. O Evangelho, o pressuposto do testemunho não é condenação de práticas. Não é. Onde é que você encontra isso em Jesus? Ele fala assim: a mulher samaritana. Você está errado. Na mulher samaritana ele diz: vai, busque o teu marido. Ela diz: que? Eu não tenho. E aí Jesus falou o quê? Você disse bem, não tenho, porque você já teve 5 e o que você tem não é teu. Você já leu o versículo seguinte? Aí ela passou a crer que ele era profeta. O ato de Jesus revelar a condição pecaminosa dela estava no propósito de se revelar a ela como Messias. Mas ele não está lá para condenar, senão ele nem ia para o poço, ele nem ofertaria água. Minha filha perguntou assim, deixa eu ver se eu posso falar. Minha filha perguntou assim, eu não vou especificar, mas ela disse: pai, uma colega da minha sala perguntou como evangelizar determinado tipo de grupo de pessoas. Vamos trazer como evangelizar um idólatra. Bora. A gente vai para a casa do irmão. Do irmão? Que eu não posso condenar se você é irmão, eu estou condenando. Bora lá. A gente vai lá evangelizar. Quando chega lá, tem uma santa. Isso aconteceu em Tapetinho. Pastor Luiz da Quadrangular foi pregar, está lá culto doméstico. Aí virou para sentir daquele velho e falou assim: isso aqui é do Satanás. O velho pegou um porrete, saiu atrás de Luiz. Na cidade, os irmãos correndo atrás, tentando salvar, o velho querendo matar ele. Você não está aqui na casa, você condenar o ídolo, não é isso. Não é ídolo, coração. Você arranca daqui, não sai daqui. O Evangelho chega para dizer para esse idólatra: sabe o que? Encontrei alguém com sede de Deus. Agora, você está bebendo em cisterna. Uma mulher samaritana. Eu queria te apresentar a fonte das águas vivas, Jesus Cristo. Você é alguém que tem sede de Deus. Afirma isso para uma pessoa, para você ver. Você é alguém que tem sede de Deus. Agora você anda por cisternas, bebendo em cisternas. Eu trouxe a fonte para você, Jesus Cristo. O Evangelho é para isso. Não é para condenar,
atos pecaminosos, não é? Se você chegar assim, aí eu falei para Maria Fernanda, respondendo para ela, fala de Jesus, apresente Jesus. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água viva, a ressurreição, a porta, o caminho, a vida. Apresenta Jesus. Mas o que a gente faz? Chega dando paulada, condenando pecado. E quando chega na igreja, agora vocês vão sair daqui e não vão proceder a palavra. Vocês juram? Não precisa jurar. Se sim ou não. Eu não estou falando que a igreja não prega contra o pecado. Eu estou tratando sobre salvação. Não fala de Jesus, irmão. Aí entra os estranhos, os samaritanos. Eu queria praticar um teatro na igreja, assim, ó. Tipo, fazer embora disfarçado de algumas caricaturas que a gente odeia na sociedade, trazer para a igreja, começar a congregar aqui, você, não, é sério que ele está aqui? Que essa pessoa está, irmão, é aqui que ele sempre dá. Aí a gente fica, sensação de estranheza, ei, esperança, isso é educação pastoral. Aí chega alguém que não bate com a performance da gente. Eu lembrei de alguém na igreja que perguntou para mim, você tem coragem de me batizar assim? Batismo. E depois que eu batizei, tanto de irmão, você batizou aquele irmão desse jeito. Eu falei, irmão, vocês estão precisando discernir o que é evangelho e ter paciência com o processo de transformação de Jesus na vida de cada um. Nem sempre que você renuncia, que você, da sua experiência, do seu pragmatismo, doutrina é uma coisa, experiência pessoal é outra. Serviu para você, é sua experiência. Você não pode fazer da sua experiência uma doutrina para o outro. Ah, que Deus me cobrou que eu não vou usar batom. Aí você vai para. É pecado usar batom. O problema é seu com Deus lá, que Deus falou que você não usa batom. Essa experiência pessoal é sua e Deus. Querer colocar isso para o povo, eu encerro dizendo o seguinte, irmão, vai entrar tanta gente estranha aos nossos olhos nessa igreja. Como é que ele vai fazer com elas? O evangelho para os de casa, a gente negligencia. Para outros, a gente não tem paciência. E para os samaritanos? Para a escolha da sociedade, quando começar a tomar conta desse lugar aqui, vocês vão fazer o quê? O que a gente vai fazer? Bora começar a fazer sessão de disciplina? Bora? Sessão de disciplina domingo de manhã? O irmão, por favor, vem aqui na frente. A gente precisa ser educado como cristão. A gente precisa ser instruído como cristão. Qualquer pessoa, as portas estão abertas. O ambiente é público. Não estou tratando questões doutrinárias mais próximas de liderança. Eu estou falando de gente que está aqui, que precisa de salvação, que a gente precisa ter paciência. E eu lamento dizer para vocês, tem situações na igreja, irmão, que eu faço o máximo como pastor para proteger a pessoa que eu sei, mas se deixar, um grupo vai detonar, não vai ficar na igreja, porque a igreja, meu Deus, o pecado que Jesus mais condenou, quem ousa dizer o pecado mais condenado por Cristo? Hipocrisia. Se cada um de nós aqui descobríssemos o nosso pecado, a gente mudaria por outro. Vamos ficar em pé, vamos orar?